Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem, que tenham tido aí um bom fim de semana. Estamos aqui para mais uma aula de ED, quase chegando aí na reta final. Sexta-feira eu encontrei com alguns alunos no Zoom e comentávamos sobre isso, né? Como vocês vão sair, né, desse primeiro semestre para o segundo do curso de forma diferente, no sentido de que vocês evoluíram muito, né, em termos de maturidade conceitual, também os aprendizados foram muitos, comprometimentos de vocês também, né? Então, eu estou muito feliz, eu estou corrigindo os trabalhos, fazendo a leitura no WhatsApp do último trabalho que nós mandamos, que foi em relação àquele texto, né, que amanhã não está à venda, e que eu optei por trazê-lo por ser, coincidentemente, na sexta-feira, o Dia Mundial do Meio Ambiente, né, até para vocês entenderem que o direito que nós vamos estudar é um direito com várias áreas jurídicas. Então, eu mesmo tenho notado como vocês cresceram, né, do primeiro dia de aula, do segundo para hoje, tá? E isso me deixa muito feliz. E outra coisa que eu queria comentar é que mesmo longe fisicamente, eu acho que nós não nos distanciamos, nós estamos perto, né, uns dos outros. E é um privilégio para mim, uma honra, poder participar um pouquinho aí da trajetória, né, dessa história de vida de vocês, viu? Bom, então hoje vamos falar sobre um tema que é dever jurídico e com a matéria, né, nós completamos aí, né, todo o ciclo de estudos que é intitulado como relações jurídicas. Então, dever jurídico entra, né, também aí no grande tema que é a relação jurídica. E os diversos assuntos, né, já abordados em aulas anteriores deixaram aí patentes, né, algumas notas peculiares mesmo aos deveres jurídicos. E o esquema, né, da relação jurídica, ela mostrou, né, a simetria existente entre o direito subjetivo, que nós comentamos tanto, né, e o dever jurídico, sob aí os liames da lei. Tá? Então, foi destacada também, né, a correlação essencial que envolve o direito e o dever, né, pela qual um não pode existir sem o outro. Tá? Então, enquanto o direito subjetivo ele expressa sempre um poder, né, sobre algum bem oponível a outrem, o dever jurídico ele impõe ao seu titular a sujeição àquele poder. Se do ponto de vista do interesse individual, o direito subjetivo ele se revela mais importante do que o dever jurídico, porque o direito subjetivo ele oferece aí um benefício, né, ao seu titular. No plano da teoria do direito, não há aí qualquer prevalência, tá? Então, ambos, né, tanto o direito subjetivo quanto o dever jurídico, eles decorrem aí de um mesmo acontecimento, cujos efeitos são definidos por lei, tá? Participam em conjunto aí de uma relação jurídica. Não obstante, moçada, esse nivelamento científico, né, ao mesmo tempo em que se acumulam aí os estudos sobre o direito subjetivo, pouca atenção se dá à doutrina, né, o dever jurídico. Mas vamos falar sobre o conceito, né? Qual é o conceito de dever jurídico? Então, às vezes, nós empregamos indistintamente os termos dever jurídico e obrigação.
Embora o primeiro dever jurídico, né, ele apresente um sentido mais amplo e genérico do que o segundo, que é a obrigação, aquele que é o dever jurídico, ele se aplica a qualquer relação jurídica para expressar aí a conduta exigida, enquanto o vocábulo obrigação, ele diz respeito aos vínculos de conteúdo patrimonial, como os existentes aí nos contratos. Então, só há dever jurídico, moçada, quando há a possibilidade de violação da regra social. Dever jurídico é a conduta exigida, né? É imposição que pode decorrer aí diretamente de uma norma de caráter geral, como a que estabelece a obrigatoriedade, por exemplo, do pagamento de impostos, né? Ou indiretamente aí pela ocorrência de certos fatos jurídicos de diferentes espécies. Então vamos lá. A prática de um ilícito civil, por exemplo, gera o dever de indenização. Um contrato pelo qual se contraem obrigações, uma declaração unilateral de vontade em que se faz aí uma determinada promessa, né? Então, em todos esses exemplos, o dever jurídico ele deveria, em última análise do ordenamento jurídico, que prevê consequências, né, para essa variada forma aí de comércio jurídico. Bom, então nós devemos dizer que o dever jurídico ele se baseia pura e exclusivamente na norma vigente. Consiste, moçada, na exigência, né, que o direito objetivo faz a determinado sujeito para que assuma aí uma conduta em favor de alguém, tá? Então, ao fundar-se o dever jurídico, tão somente nas regras de direito, não se assume uma posição neutra em relação à moral e nem se pretende afastar também aí o direito da influência dos princípios éticos. Essa influência ela é necessária e já se faz presente no processo de elaboração das normas jurídicas. Nós já comentamos isso, né, outras vezes. Quando o legislador ele se baseia nos valores básicos, né, consagrados pela sociedade para a confecção das normas. Então a moral ela participa, portanto, aí na criação dos futuros deveres jurídicos, né? O jurista, moçada, ele deve distinguir o dever de natureza jurídica que nasce, né, da incidência de regras de direito sobre relações de vida, né, dos deveres morais e dos derivados aí das regras de trato social. Muitas vezes há uma coincidência de disposição entre essas diferentes espécies de deveres. A obrigação de não matar é, ao mesmo tempo, jurídica, moral, social e religiosa, né? E outras vezes o dever ele é ao mesmo tempo apenas de caráter aí, jurídico, como por exemplo o de participar às autoridades fiscais a mudança de endereço. Então, o que eu comentei aqui? Nós estamos comentando que muitas vezes há uma coincidência de disposição entre as diferentes espécies de deveres. Então, eu dei um exemplo da obrigação de não matar, que é, ao mesmo tempo jurídica, também moral, também social, também de cunho religioso. E outras vezes o dever ele é meramente apenas de caráter jurídico, como o exemplo que eu dei de participar aí as autoridades competentes, né, fiscais, a mudança, por exemplo, do meu endereço. E tem uma outra questão que eu queria comentar aqui, que às vezes eu falo muito em aula, é que existem alguns institutos jurídicos que nós os obtivemos, né, no nosso
vocabulário, muitas vezes, e nos nossos pensamentos, como apenas de ordem moral, de uma reflexão moral, né, e ética, e que hoje são também, né, deveres jurídicos, são também institutos jurídicos. Por exemplo, quando a gente fala respeitar a dignidade da pessoa humana, não é uma questão ética e moral só, é um dever jurídico previsto pela Constituição de 88. Quando a gente diz que nós temos que respeitar a liberdade de expressão, não é porque é uma questão ética e uma questão moral, é um dever jurídico. Outro exemplo, o direito que as pessoas têm ao afeto, filhos em relação aos pais e o contrário, não é uma questão só moral e ética, é também um dever jurídico, entre outros exemplos, né? Então, algumas situações, elas caracterizam exclusivamente o dever social, como a obrigação, por exemplo, do pagamento de uma dívida aí decorrente de jogo, né? Nem a lei, nem a moral estabelecem aí uma obrigatoriedade a pagar essa dívida, que é uma dívida exclusiva de pagamento decorrente, né, de uma dívida de jogo. Não tem nenhum artigo de lei obrigando, né, para aquela pessoa que deve uma dívida de um jogo, um carteado, enfim, né, ter que pagá-la, e nem moralmente. Então, há, né, um convencionalismo social que obriga o jogador a pagar a sua dívida, tá? Bom, e quanto ao conceito então de dever jurídico, a doutrina ela registra duas tendências, né? Uma vez que o identifica como dever moral e a outra que o situa como realidade de natureza estritamente normativa. A primeira, que é a mais antiga, ela é difundida por correntes ligadas ao justnaturalismo. E a tendência moderna, contudo, é a comandada por Hans Kelsen, né, que identifica o dever jurídico com as expressões normativas do direito objetivo. A doutrina, sobretudo, moçada, ela desenvolveu a teoria segundo a qual o sujeito do dever jurídico ele possui também o direito subjetivo. Então, normalmente, a extinção do dever jurídico ela se dá, né, com o cumprimento da obrigação, mas pode ocorrer também por força aí de um fato jurídico ou também de uma determinação da lei, tá? Vamos falar um pouquinho das espécies de dever jurídico. A primeira espécie é o dever jurídico contratual e o extracontratual. Bom, o que é um dever jurídico contratual? É aquele dever decorrente de um acordo de vontades, cujos efeitos são regulados em lei. As partes, ela atendendo aí aos interesses, né, elas vinculam-se, né, através de um contrato, onde elas definem aí os seus direitos e os seus deveres. O dever jurídico contratual, ele pode existir a partir, né, da celebração de um contrato ou até do prazo aí determinado pelas partes. Então, o motivo determinante, né, de um acordo de vontades que vem por meio, na maioria das vezes, por meio de contrato, é a fixação de direitos e deveres. No contrato, a gente vem até escrito por meio das cláusulas, né? Cláusula primeira, cláusula segunda, cláusula terceira, ali estão os direitos e deveres oriundos aí do acordo de vontade das partes. Normalmente, os contratos eles estabelecem até uma cláusula chamada de cláusula penal para a hipótese, né, da violação de um acordo. Então, o descumprimento de um dever jurídico ele ocasiona, né, o nascimento de um outro dever jurídico, qual seja aí o de atender até a consequência
prevista aí na cláusula penal. Essa cláusula penal vem dizendo: aquele que descumprir a obrigação acordada neste contrato fica obrigado a, por exemplo, indenizar a outra parte, né? Então, é uma cláusula de não violação desses direitos, embora não precisasse, né? Porque quando é travado ali os direitos e deveres por meio do acordo de vontades, naturalmente eles já existiriam, mas ainda existe uma cláusula penal obrigando as partes a cumprirem aqueles deveres que elas acordaram. E o dever jurídico extracontratual, ele também é denominado de obrigação aquiliana, né? Ele tem por origem uma norma jurídica e não um acordo de vontades, como é o caso dos contratos. Então, por exemplo, o dano em um veículo, né, que foi provocado por um acidente, ele gera direito e dever para as partes envolvidas, mas as partes não fizeram nenhum contrato. Foi um fato jurídico que ocorreu, né, e extracontratualmente, que não dependeu de contrato, mas que foi um fato ocorrido que gerou aí dever jurídico para as partes, tá? Outro exemplo, outra espécie é o dever jurídico positivo e negativo. Bom, o dever jurídico positivo é aquele que impõe ao sujeito passivo da relação uma obrigação de dar ou fazer alguma coisa. Ao passo que o dever jurídico negativo, ele exige sempre uma omissão. Então, a generalidade do direito positivo cria deveres jurídicos comissivos, enquanto, né, o direito penal, em sua quase totalidade, a título de exemplo, ele impõe deveres omissivos, tá? Bom, outra característica, classificação é o dever jurídico permanente e transitório. Nos deveres jurídicos permanentes, a obrigação ela não se esgota aí com o seu cumprimento. Então, há relações jurídicas que irradiam permanentemente deveres jurídicos. Os deveres jurídicos penais, né, por exemplo, eles são ininterruptos. E transitórios ou espontâneos, chamado também de instantâneos, né, são os que se extinguem com o cumprimento da obrigação. Então, uma vez cumprida, uma vez paga a dívida, né, faz aí cessar o dever jurídico do seu titular. Bom, vamos falar um pouquinho ainda sobre os axiomas de lógica jurídica do dever jurídico, né? Então, o estudo do dever jurídico, ele revela-nos, né, a existência aí de 5 importantes axiomas. O primeiro é chamado de axioma de inclusão, que quer dizer tudo o que está juridicamente ordenado está juridicamente permitido. Essa é a teoria do direito de cumprir o próprio dever. Então, ao se determinar aí juridicamente que o eleitor deve votar, juridicamente é-lhe permitido que o faça, tá? Outro axioma da lógica jurídica é o axioma da liberdade. Então, o que estando juridicamente permitido não está juridicamente ordenado. Pode-se livremente fazer ou omitir-se. O testamento, por exemplo, moçada, é um negócio jurídico que é permitido por lei, né? E como esta não lhe deu aí um caráter de obrigação, que todos devem fazê-lo, né? Então, pode-se praticá-lo ou não, tá? O axioma de contradição, a conduta juridicamente regulada não pode ser, ao mesmo tempo, proibida e permitida. Então, a ordem jurídica ela deve ser um todo harmônico e bem definido. Deste axioma, pessoal, nós deduzimos o princípio da isonomia da lei.
né, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Esta, ela não pode ser aplicada, né, ao sabor aí das conveniências com dois pesos e duas medidas. O axioma de exclusão do meio diz que se uma conduta está juridicamente regulada, está proibida ou está permitida. Então, deduz-se desse axioma que tudo aquilo que não está proibido está juridicamente permitido. Vocês vão ouvir muito falar isso ainda, né? E o axioma de identidade, né, que todo objeto do conhecimento jurídico é idêntico a si mesmo. Então, deve-se entender que o juridicamente proibido está juridicamente proibido e o juridicamente permitido está juridicamente permitido, tá? Bom, e para fechar, vamos falar um pouquinho do dever jurídico e a efetividade do direito. É pelo cumprimento do dever jurídico, moçada, que o direito alcança efetividade. Bom, possuem deveres jurídicos aí não apenas os indivíduos enquanto membros da sociedade, mas também aqueles que, por sua condição de autoridade, né, administrativa ou judiciária, têm a missão aí de aplicar normas jurídicas. Então, a efetividade jurídica, ela caracteriza-se quando as regras de direito são acatadas nas relações intersubjetivas e aplicadas aí pelos funcionários, né? Então, a efetividade do direito possui graus. Então, a gente diz que é plena a sua efetividade quando ela é aceita, né, de uma forma generalizada por seus destinatários diretos. É relativa à efetividade quando, ao mesmo tempo, uma parte numerosa de indivíduos desvia, né, a sua conduta das prescrições legais e outra parte obedece-as, né? E a efetividade do direito objetivo, ela também é nula, quando não é acatado, né, genericamente por seus destinatários diretos e indiretos, que é o que nós já estudamos, chamado de leis em desuso. Bom, moçada, vamos ficar por aqui hoje. Amanhã a gente volta com mais um tema super bacana, né? Ainda dia D, nós ainda temos um conteúdo aí para terminar. E fiquem bem, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Não me canso de dizer isso, que às vezes a saudade que eu sinto de vocês é uma saudade doída, mas fiquemos firmes, né? Porque em breve nós estaremos juntos. E contem comigo, tá, moçada? Eu gosto muito de vocês, vocês moram no meu coração. Então, um beijo, até breve e até amanhã.